Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na primeira parte desta obra, que trata da doutrina. Já estamos no capítulo 9, e o capítulo 9 fala dos demônios, não é? Figuras conhecidas, não é? E nós vamos ver, e começamos ontem, já vimos o item 1, estamos aqui no subitem, a origem da crença nos demônios. Vamos hoje para o item 2. E Kardec nos diz: o quadro que se nos apresenta da inocência dos povos primitivos em contemplação diante das belezas da natureza, na qual admiram a bondade do Criador, sem dúvida é muito poético, mas falta a realidade, ou seja, não é bem assim. Quanto mais o homem se aproxima do estado natural, né, quanto mais primitivo ele é, mais o instinto nele domina, como se pode ver ainda entre os povos selvagens. Não vamos esquecer, estamos no século XIX aqui, e essa denominação era comum à época. Povos selvagens e bárbaros dos nossos dias, o que mais o preocupa para esses povos. Esse ser humano mais primitivo, mais ligado aos instintos, o que mais o ocupa, ou melhor, exclusivamente, é a satisfação das necessidades materiais, porque não tem outras preocupações. O sentido que unicamente pode tomá-lo, ou melhor, pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais, não se desenvolve senão com o tempo e gradualmente. A alma tem sua infância, sua adolescência e sua fase adulta, igual ao corpo humano. Mas para atingir esta fase adulta, que a torne apta a compreender as coisas abstratas, quanto de evolução deve ainda percorrer a humanidade? Quer dizer, nós ainda não estamos nesta fase adulta do ser humano, não é? Mas ainda estamos, pode-se dizer, na adolescência. Quanto mais existências não lhe falta cumprir. Sem remontar, ou seja, sem voltarmos às primeiras idades do ser humano, vemos ao nosso redor, e aqui estamos no século XIX, as pessoas dos nossos campos e perguntamos-nos quais sentimentos de admiração despertam nelas o esplendor do sol nascente, o céu estrelado, o gorguejar, ou seja, o canto dos pássaros, o murmúrio das ondas claras do mar, as campinas coloridas de flores. Para elas, o sol se eleva porque tem o hábito de se elevar. E conquanto lhe dê bastante calor para amadurecer as colheitas, e não muito para secá-las, né? Que seja suficiente para fazer brotar, mas não muito para não secar a colheita. É tudo que pedem. Se olham o céu, é para saberem se fará bom ou mau tempo amanhã. Que os pássaros cantem ou não, lhe é bem igual conquanto que não comam o seu grão. As melodias do roxinol preferem o cacarejar das galinhas e o grunhir dos seus porcos. Por motivos óbvios, não é? O que pedem aos riachos claros ou lamacentos é não ressecarem, né? Não secarem, e nem inundá-los. As campinas pedem que ela lhe dê boas ervas, boas plantas, com ou sem flores. É tudo que desejam. Dizemos mais, tudo que compreendem na natureza, no entanto, já estão longe do homem primitivo. Então, isto já é um adianto. Então, sem fazer localizações, sem especificar quem, isto na linha do tempo, desde o homem primitivo, na sua evolução, ok? Então, nós sabemos que hoje o homem do campo
é igualmente extremamente sensível, espiritualizado como qualquer um, e aliás vamos ter muitos cientistas nada espiritualizados. Então não podemos colocar o ser humano em caixinhas, não é? Isto não é sensato. Mas estamos aqui em outro século, outra visão. Muito bem. Item 3. Se nos reportamos a estes últimos, o homem primitivo, vemos-los mais exaustivamente ainda preocupados com a satisfação das necessidades materiais. Porque primeiro ele falou do homem mais ligado à natureza para dela retirar o seu sustento. Então a natureza tem a ver com o sustento. Já o primitivo, isto aqui nós não estamos localizando em século nenhum, isto mesmo na linha do tempo, na evolução do ser humano. Façamos assim. Já os primitivos, não é? Vemos mais exclusivamente ainda preocupados com a satisfação das necessidades materiais. O que serve para provê-los e o que pode prejudicá-los resume para ele o bem e o mal neste mundo. Eles creem em uma potência extra-humana, mas como aquilo que lhes traz o prejuízo material é o que mais lhes toca, atribuem isso a essa potência misteriosa, da qual fazem, de resto, uma ideia muito vaga. Então, muitas vezes, a tempestade é porque o Deus de alguma coisa está zangado, não é? Precisa ser pacificado. Aí vamos ver mesmo, não é? os povos pré-colombianos, não é? Fazendo sacrifícios aos deuses, sacrifícios humanos, para aplacar a ira dos deuses, não é? Não podendo ainda nada conceber fora do mundo visível e tangível, imaginam que residam nos seres e nas coisas que lhes são nocivas. Os animais malfazejos delas são, pois, para eles os representantes naturais e diretos. Por essa razão, viram a personificação do bem nas coisas úteis. Daí o culto prestado a certos animais e certas plantas, e mesmo a objetos inanimados. Então, eles acabam sendo assim, o deus jacaré, o deus, né? Esses deuses, muitas vezes, em forma de elementos da natureza. Mas são representações dessas forças muito grandes para serem compreendidas. Mas o homem, ou seja, o espírito encarnado, geralmente é mais sensível ao mal do que ao bem. O bem lhe parece natural, ao passo que o mal lhe afeta mais. Por isso é que em todos os cultos primitivos, as cerimônias em honra das potências malfazejas são mais numerosas. Por quê? Porque são as que prejudicam o povo. Então, eles fazem cultos para aplacar aquela força malfazeja. O bem já está lá, né? O bem é natural, não precisa fazer nada para agradecer, para honrar. Não, é natural. O mal não, o mal prejudica. Então, peraí que temos que aplacar essa força. O medo leva o melhor sobre o reconhecimento. Então, o mal é mais reconhecido como força do que o bem. Por quê? Porque o mal traz prejuízo. E o prejuízo eu tenho medo de ter. Então, eu quero aplacar isto aí. Eu não quero isto para mim. O que eu preciso fazer? Aí vamos materializar isso tudo, né? Esses medos e o que fazer a partir daí. E diz Kardec, complementando aqui, durante muito tempo, o ser humano não compreendeu senão o bem e o mal físico. O sentimento do bem moral e do mal moral marca um progresso na inteligência humana. Só então entrevê o homem a espiritualidade e
compreende o poder sobre-humano fora do mundo invisível. Fora do mundo visível, o poder sobre-humano fora do mundo visível. Aí vamos ter, não é? A ideia mesmo desta força extra-humana, extravisível, não visível, dentro de uma concepção mesmo que inicial de espiritualidade. Já mostra, como ele diz aqui, um progresso da inteligência humana. Então, que esse poder sobre-humano está no invisível e não nas coisas materiais. Então, não existem mais deuses em forma de animais, não. É algo extra-humano, não material. Isso foi a obra de certas inteligências de elite que, não obstante, não puderam transpor certos limites. Elite espiritual, não é? Aí temos os missionários que vêm para implantar novas ideias no coração do ser humano aqui da Terra. Mas, mesmo assim, não podiam ir muito adiante. Só podiam ir até aonde ia a compreensão do ser humano à época. E assim se dá até hoje. A natureza não dá saltos, não é? Todo entendimento tem que ser construído passo a passo, passo a passo. Hoje vamos ficar aqui no item 3, amanhã damos continuidade ao subitem, a origem da crença nos demônios. Até amanhã, com mais um projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Muita paz a todos.